Então, dando seguimento aqui, quando o enunciado fala das necessidades da criança, que fala da fralda, fala que precisa de alguém que cuide dele, que ela vai precisar contratar, né? Quando o enunciado fala do que a criança tem problema de saúde nas vias respiratórias, que por conta disso vai precisar de medicamento, já está trazendo elementos para a gente utilizar na fundamentação. Então, lá na fundamentação, eu citei o artigo 1695 do Código Civil, né, no parágrafo primeiro, que ele diz que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Então, ali a gente vai dizer exatamente isso que vem no enunciado, que a criança precisa dessa assistência, de quem cuide dela, porque a mãe tem que trabalhar, né? E além disso, a fralda, alimentação, e além disso, o medicamento. Então, tudo isso aí vai dar força na fundamentação lá utilizando esse artigo que eu acabei de citar. Outra questão relevante, no caso da fundamentação, é o artigo 1695, até que eu não tinha colocado na prova, a senhora corrigiu. São devidos os alimentos, o artigo 1695 do Código Civil, né? São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclama pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. Então, esse artigo remete ao binômio necessidade e possibilidade. Então, nesse momento aqui é que entra aquela questão do salário que fala no enunciado lá. O Antônio, que é o pai, né, o reclamado, ele recebe R$ 2.000 e ela, a representante, a mãe, a genitora, recebe R$ 900. Então, cada um tem que arcar na proporção do que recebe e do que o alimentando precisa, né? Então, ele tem plenas condições de atender esse binômio aí da necessidade e possibilidade. E além desses artigos, eu coloquei o artigo 1703 do Código Civil para reforçar essa pretensão, que ele diz assim: para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados contribuirão na proporção dos seus recursos. Então está configurado aí, né? Está configurada essa questão da necessidade e da possibilidade. E o artigo que dá força para isso aí também. Então, outro ponto também que deve ser tratado nessa petição inicial é o nome da peça. Então, como ali ele no próprio enunciado, ele já disse que o Antônio era pai, o enunciado diz que o Antônio ele registrou a criança, então está configurado aí que ele é pai da criança. Então, não é uma ação de investigação de paternidade, e apenas uma ação de alimentos. Então, até agora, o que foi visto foi o endereçamento da peça, o nome da peça, que eu acabei de falar, os fatos eu não falei. Os fatos seriam um breve resumo, né, do que aconteceu, e esses elementos a gente tira do próprio enunciado. Outro ponto que eu já falei foi a fundamentação. E por último, agora seriam os pedidos e o valor da causa. Então, como esse é um caso que pode ser resolvido em uma audiência prévia de conciliação e mediação, primeiramente nos pedidos é pedido que seja determinado, designado esqueci o nome. Que seja designado audiência preliminar de conciliação e mediação, nos termos do artigo 334 do novo CPC. Outro ponto importante também nos pedidos é que se pede para ser intimado o representante do Ministério Público. Outro ponto também que nos pedidos a gente pode, com base na lei dos alimentos, pedir que seja fixado os alimentos provisórios. Continuando os pedidos, temos que pedir que seja determinada a citação do requerido,
E nos pedidos também tem que pedir para ser remetido o ofício para a empresa do reclamado, né? E nos pedidos mesmo, nesse pedido mesmo se coloca o endereço da empresa. Pede o desconto em folha e nesse pedido tu demonstra a conta que deve ser depositada, no caso a conta da representante do menor. Por fim, o valor da causa. Lá no enunciado, fala em 70% dos rendimentos. Aliás, 70% do salário mínimo. Então a gente pega o salário mínimo, faz 70%, né? E nesses casos que é de alimentos, a ação de alimentos, o valor da causa são 12 vezes o que se pede, né? Então acho que é isso aí. Então é isso aí, professora. Acho que eu não esqueci de nada. Como eu falei para a senhora antes, eu não tenho muita habilidade para falar na câmera, assim, mas eu espero que eu tenha conseguido atingir o objetivo aí, o mínimo. Um beijo para a senhora.